nós vamos fazer a uma só voz. Atos, capítulo 2, nós vamos ler versículo 42 ao 47, juntos. Você que está em casa também pode acompanhar, tomando a sua Bíblia, fazendo junto com a gente essa leitura desse precioso texto das Escrituras. Atos 2, 42 a 47. Leiamos juntos, irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você pode curvar sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Te damos graças, maravilhoso e bondoso Pai, pela leitura da sua palavra, pelo que ela significa para nós. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é perfeita, é imutável, não pode sofrer qualquer atualização. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, é o que te suplicamos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos, como dizemos há pouco, há um mês muito especial para a nossa comunidade de fé aqui no Meier. Nós estamos celebrando mais um ano da nossa existência, da nossa organização, da nossa dinâmica como igreja aqui no bairro. Mas quando a gente fala de uma igreja organizada no tempo e no espaço, como estamos aqui, no endereço da rua Doutor Paz Faria, número 58, nós não estamos falando de uma igreja que é organizada apenas para viver essa dinâmica, para ser igreja neste lugar. Nós precisamos entender que a Igreja de Jesus ela vai para além das fronteiras. A Igreja de Jesus vai para além de um bairro. A Igreja de Jesus é uma igreja que faz a sua obra, como ele mesmo ensinou para a gente nesse livro de Atos. Lá no capítulo 1, ele diz que a igreja ela é missionária, é missional, e ela vai ser testemunha dele, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então é uma igreja que está fazendo missões aqui e acolá, concomitantemente. Esse é o nosso chamado. E você, embora sejamos igreja no aspecto coletivo, essa igreja coletiva é uma igreja onde há a individualidade presente. Porque a igreja só pode ser igreja porque ela é composta por pessoas, por indivíduos. E cada um de nós temos um chamado, além do chamado específico para sermos salvos pela graça de Cristo, nós somos chamados para cumprir a missão. E cada um tem um papel fundamental e importantíssimo nessa grande tarefa que nos é outorgada pelo Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês ainda nessa manhã. É uma alegria comemorarmos 61 anos de existência? Claro que é. Mas nós precisamos começar a pensar na nossa utilidade, na nossa funcionalidade. Porque gerações nos antecederam, aqueles que lá no início, no passado, começaram esse trabalho, viveram essa jornada no seu tempo, claro que deixaram um legado para a gente. E o que é que nós pretendemos deixar como legado para as futuras gerações? Porque cada um de nós aqui, como aqueles que nos antecederam e que já não fazem mais parte da igreja militante, sim da igreja triunfante, já estão com Jesus, nós precisamos entender que nós também vamos passar.
Ontem à noite eu recebi a notícia de um irmão muito querido, ainda novo, pelo menos mais novo do que eu, que nos deixou recentemente, nos deixou na manhã de ontem. Um irmão muito amado, um presbítero, fazedor de togas, que vestem os pastores não só da nossa denominação, mas de outras que adotam esse estilo. Irmão muito querido, presbítero Lenilson, responsável por preparar as nossas formaturas lá na Catedral Presbiteriana do nosso seminário aqui. De uma hora para outra teve um mal súbito, foi internado e foi chamado à presença do Senhor. Ciclista, camarada que cuidava do corpo, uma pessoa de um coração generoso, magrinho, esbelto. Deus o chamou. Lenilson deixou um legado para a igreja dele e para nossa comunidade de fé no Rio de Janeiro, servindo ao seminário e a tantas outras igrejas e pastores com muita alegria e dedicação. A palavra de Deus diz que a nossa vida é como um conto ligeiro. Hoje estamos aqui, não sabemos se amanhã estaremos de fato. Não sabemos. Por isso, eu gosto de seguir muito uma máxima de meu pai, que escrevia no seu diário, nas coisas que ele tinha para fazer, é o seguinte: se Deus for comigo, e se assim Ele quiser, assim farei. Às vezes, quando os colegas do seminário e pastores escrevem, o encontro está certo se Deus permitir. Não há a intencionalidade de uma desculpa de dizer, se Deus permitir, para não ir. Mas existe um temor, porque a nossa vida ela passa muito rápido. Mas o que nós, como igreja, aqui no Meia, vamos deixar como legado enquanto vivermos? Enquanto vivermos, nós temos uma responsabilidade. E o que nós estamos fazendo da nossa vida, da nossa individualidade, fazendo parte desse corpo que é a igreja do Senhor aqui no Meia. Meus irmãos, nos primeiros capítulos de Atos, nesse livro que acabamos de ler, nós encontramos um poderoso retrato de como a igreja deve ser, porque a igreja ela é fundada, ela é organizada sob a égide do Espírito Santo. Quando nós olhamos Jesus no início de Atos, capítulo 1, do registro do doutor Lucas, do mestre amado, Lucas fala para a gente, Jesus ainda passou 40 dias entre os seus discípulos. Jesus ainda precisava fechar essa agenda. Jesus precisava fechar esse círculo. Jesus estava concentrado em trabalhar algumas questões importantes para a igreja que haveria de nascer. A igreja vai nascer pouco tempo depois da sua presença entre nós. Ele envia o Espírito Santo Consolador, e o Consolador vem com poder glorioso, poder portentoso, e vem trazer à igreja então a capacidade vinda dos céus de ser testemunha do Evangelho da graça de Jesus. E a partir desse texto aqui de Atos 2, 42 a 47, nós vemos a comunidade cristã surgindo com dois movimentos, em dois contextos distintos. O primeiro contexto fala sobre culto e depois vai falar sobre vida comunitária. Como observou o teólogo John Stott, grande teólogo anglicano, homem de Deus que influenciou a minha vida e de tantos outros ministros, ele declara que se desejamos ver a igreja crescer, nós devemos voltar às raízes dessa igreja, lá no primitivismo, e estender suas características fundamentais. A grande questão para nós, na manhã desse domingo, inaugurando as atividades de aniversário da nossa igreja, nesse mês de missões, é se de fato estamos dispostos, estamos com os corações e mentes abertas para voltarmos a essas raízes que a igreja primitiva, ela traz e confere para a gente. Será que de fato temos sido a igreja que Deus quer que sejamos? Será que de fato a igreja presbiteriana do Meia tem cumprido cabalmente a missão de ser a igreja que Jesus deseja que seja, à luz do contexto e da compreensão das Escrituras Sagradas? Por isso eu queria trazer nessa manhã esse seguinte tema para a gente refletir: igreja sendo verdadeiramente igreja. Igreja sendo verdadeiramente igreja. Então vamos ver algumas características que estão aqui no texto
e como podem ser aplicadas ao nosso contexto como igreja que completa esse ano 61 anos de história nesse bairro. Primeira característica de uma igreja que deseja ser verdadeiramente uma igreja. Ao olharmos para esse texto e vamos aprender com essa igreja no passado, com a primeira igreja organizada em solo mundial, a primeira característica é que uma igreja que deseja ser verdadeiramente igreja, ela precisa cultuar a Deus com fidelidade e simplicidade. Preste atenção nisso. Uma igreja só é verdadeiramente uma igreja quando ela é capaz de cultuar a Deus com simplicidade e fidelidade. A igreja primitiva aqui nos ensina a importância de um culto simples e autêntico. Não é o que diz o versículo 42? O verso 42, eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia e relesse comigo. Vamos ler juntos? Verso 42 diz assim para nós: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nesse contexto, a simplicidade no culto não significa falta de profundidade. A igreja de Cristo, ela não é simplista na sua forma de apresentar o culto a Deus. Ou seja, não é um culto oferecido de qualquer jeito. É um culto onde há profundidade na maneira como, em primeiro lugar, os crentes se reúnem neste espaço público e vão publicar a sua gratidão, a sua adoração a Deus com responsabilidade. De forma prática, à medida que quando eu entro nesse lugar, eu me concentro em Deus. Eu deixo o celular de lado, eu deixo de lado as conversas paralelas, eu deixo de lado as coisas que possam se tornar distratores, me distrair, porque eu estou em um ambiente onde eu tenho a convicção de que aqui reunido com os meus irmãos, o meu foco agora é minha total atenção, minha total devoção, meu total foco ao Senhor. Daí começa a nossa profundidade à medida que nós estamos em culto ao Senhor. O meu coração agora, ele se torna esse espaço onde há o prazer de perceber que ao meu lado está o meu irmão, minha irmã querida, meu irmão amado, mas também eu estou diante de um Deus poderoso, de um Deus que deseja receber todo o meu louvor e adoração em espírito e em verdade, e só podemos fazer isso quando nós deixamos a nossa mente ser guiada pelo Espírito Santo. Irmãos, é nesse contexto que a simplicidade no culto não é falta de profundidade, mas é uma dedicação com sinceridade, com profundidade espiritual, porque eu estou ali diante do meu Deus, eu reconheço isso, e o meu coração agora só deseja isso, adorar ao meu Deus em espírito e em verdade. Quando olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, no relato, por exemplo, de João, no capítulo 4, verso 24, nos diz e nos afirma o Senhor Jesus. Olha o que Jesus diz em João 4, 24. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que isso nos lembra? Isso nos lembra que a genuína adoração, ela está centralizada na pessoa de Jesus. A verdadeira adoração, ela é por intermédio de Jesus. Por isso, ninguém pode adorar a Deus se não for nascido de novo. Se alguém não fazer parte da igreja de Cristo, porque se ele faz parte da igreja de Cristo, ele tem a Jesus Cristo no seu coração, e ninguém pode adorar a Deus se não for pela mediação do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, principalmente nesse versículo 42, sobre a perseverança dessa igreja na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, nós verificamos que eles continuavam firmes nos ensinos apostólicos. Ou seja, os ensinos apostólicos eram os ensinos que aqueles homens que lideravam a igreja, que governavam a igreja, receberam do Senhor Jesus, diretamente dele. E eles não abdicaram disso.
E eles preservaram isso na vida deles, mostraram isso com a vida, com o testemunho deles, demonstraram isso às pessoas que conviviam com eles. E essa igreja, então, não tinha naquela época uma confissão de fé como temos hoje. A igreja não tinha a Bíblia que nós temos hoje, com o cânon completo das Escrituras. A igreja não tinha um documento, uma fórmula confessional escrita como nós temos hoje, mas essa igreja era fiel aos ensinos do Senhor, porque receberam esses ensinos de homens fiéis ao Senhor, que reproduziam esse chamado de Deus nas suas vidas através de um testemunho fiel. Essa igreja valorizava as instruções genuínas acima de revelações superficiais. Porque existia em paralelo aos ensinos que os apóstolos traziam, a história da igreja nos revela isso, ensinos paralelos, ensinos superficiais, falsos ensinos, ensinos enganadores. Mas essa igreja, ela cultuava com fidelidade e simplicidade a Deus. Existe um teólogo reformado chamado Sinclair Ferguson. Ele diz uma coisa interessante, ele diz que a igreja vive na doutrina de Cristo, mas não vive em modismos. Hoje são muitos os modismos. Hoje, por exemplo, é moda ser evangélico no Brasil. Eu não estou aqui julgando, de fato, a genuinidade de uma conversão de um artista ou de uma pessoa no mundo moderno em que vivemos. Mas tem muita gente hoje que sabe que se tornar um cristão e até evangélico virou moda. Hoje você vai em determinados lugares, eu sou evangélico, essa coisa virou moda. Porque confere status. Mas a gente não pode esquecer que tem gente que se diz evangélico e não dá testemunho disso. Não dá testemunho dentro da igreja e fora da igreja. Por exemplo, você vê uma bancada política dita evangélica e que, na verdade, a gente fica preocupado, porque essa bancada, ou dita bancada evangélica, não causa um impacto, um choque de integridade como deveria causar. Eu não digo para fora dos ditames de um congresso, de um senado, ali dentro mesmo. Pessoas que se dizem evangélicas falando palavras obscenas, gestos obscenos, propostas completamente, diametralmente fora do propósito de Deus. Isso é muito sério. Além disso, devemos lembrar de 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 a 17, quando nos fala a palavra de Deus sobre a importância de prestarmos um culto com verdadeira sinceridade, um culto com simplicidade, um culto com profundidade, porque diz Paulo a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, o que nós precisamos entender é que para que o nosso culto seja simples, sem perder profundidade, e seja um culto sincero, eu preciso viver e vir para esse lugar público com o coração ardendo pelas Escrituras, com o coração desejoso de viver essa palavra, de apresentar o culto racional que está lá em Romanos capítulo 12, que Paulo nos apresenta com essa mente de Cristo. Portanto, irmãos, uma igreja verdadeiramente igreja é uma igreja que cultua com fidelidade e simplicidade. A grande questão para você e para mim nessa manhã é: como podemos de fato manter a pureza e a essência do culto na igreja do Senhor nos dias de hoje? A Bíblia diz aqui nesse verso 42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Jesus. A gente só pode cultuar a Deus em espírito e verdade se nós não só conhecermos a doutrina do Senhor, mas vivermos e praticarmos essa doutrina. Você tem vivido e tem praticado essa doutrina na sua individualidade, para que na sua individualidade você possa contagiar aos outros que fazem parte dessa comunidade da fé. Mas em segundo lugar, a segunda característica de uma igreja que é verdadeiramente uma igreja é que essa igreja é o lugar onde Deus opera o seu poder. É lugar onde Deus opera o seu poder.
Veja comigo o versículo 43. Vamos ler juntos o verso 43. Diz assim o texto da palavra de Deus: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Meus irmãos, essa comunidade aqui da Bíblia era uma comunidade marcada pela manifestação do poder de Deus. E que poder de Deus era esse? Apenas o poder para curar? O poder para ver prodígios, coisas sobrenaturais? Hoje, quando as pessoas estão falando em poder ou busca de poder na igreja, é o que Berkoff, o grande teólogo reformado, ou Bavinck, o outro teólogo reformado, falam sobre dons de efeito. Se a gente for dividir na categoria de dons, existem os dons de proveito e os dons de efeito. Aqui são os dons de efeito. Quais são os dons de efeito? Falar em línguas, curas, milagres. Mas existem os dons de proveito. E quem encabeça esse dom de proveito é o amor. Pregação da palavra, ou seja, a profecia, né? Profecia, no caso aqui, é a pregação das Escrituras. E quando a gente olha para esse texto, a gente entende uma coisa muito interessante, que essa manifestação de poder não era apenas algo sobrenatural, mas aquilo que era fruto, na sua sobrenaturalidade, de uma vida, de uma igreja que vivia naturalmente o amor, de irmãos que se amavam, se respeitavam. Igreja é um lugar onde o amor tem que ser não só palavra comum, mas tem que ser uma ação comum, onde há esse respeito mútuo. Então a Bíblia nos mostra aqui, de forma muito clara, que em cada alma havia temor e respeito profundo pelas obras que Deus estava realizando no meio deles e no relacionamento deles. John Piper comenta que onde há temor e reverência, há espaço para Deus atuar poderosamente. Eu vou repetir as palavras de Piper. Ele diz aqui que o temor do Senhor, onde há esse temor e reverência, há espaço para Deus atuar poderosamente. Por quê? Porque eu, antes de julgar o meu irmão, eu temo a Deus, porque à medida que eu julgar alguém, eu também, diz as Escrituras, serei julgado. À medida que eu profiro palavras de peso, de sentença contra o outro, estarei sujeito a isso. Igreja é lugar, é espaço de amor, de paz, de paciência, de sermos tolerantes, não com o pecado, mas de sermos tolerantes com o outro, que na sua fraqueza peca, e nós temos que ajudá-lo a sair dessa condição. Quando a gente olha para o Salmo 111, no versículo 10, nos diz o salmista: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que praticam. A igreja é esse espaço onde Deus opera com o seu poder. Isso é uma igreja verdadeira, mas esse é um poder que demonstra, meus irmãos, um apreço profundo que temos, com temor e tremor pelo Senhor, por suas obras, pela vida daqueles que estão engajados com a gente no ministério, em viver a missão, em de cumprir a missão. Olharmos para o outro, vendo no outro, buscando ver no outro a face de Jesus. Quando nós olhamos para essa questão do senso de reverência que permeava toda essa comunidade no passado, isso traz para a gente nos dias de hoje a importância de ampliarmos a nossa consciência para a mesma perspectiva de Deus, que poderosamente nos rege, nos conduz, nos dirige. Como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, diz assim Paulo ali: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A grande questão para você e para mim também nessa manhã é: temos cultivado um coração receptivo à obra que Deus tem realizado no nosso meio? Será que temos visto isso na vida do nosso irmão? Será que temos apoiado o trabalho que o nosso irmão tem realizado sem nenhum senso de competitividade? Porque nós somos cooperadores de Deus em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses a sua primeira carta. Nós não somos competidores. Nós não podemos aqui tentar ser melhor do que o outro.
Ou tentarmos fazer com que, por exemplo, a nossa sociedade interna, ou forças de interação, como diz hoje o vocabulário moderno dentro da IPB, uma se sobressaia a outra porque estamos em disputa. Porque o meu trabalho tem que ser melhor do que o seu. Eu quero que as pessoas vejam que o meu trabalho é superior ao seu. Não. Isso não pode acontecer, porque uma igreja, verdadeiramente, que é a igreja, ela vai buscar, segundo a palavra de Deus, reconhecer esse poder que opera nela e que opera trazendo unidade, comunhão. E essa é a terceira característica de uma igreja que é verdadeiramente uma igreja. Se não vejamos, quando olhamos aqui para esse texto de Atos 2 agora, olhe comigo do verso 44 até a primeira parte do verso 47. Vamos ler juntos? Do verso 44 agora até a primeira parte do verso 47. Ele vai terminar no verso 47 com a simpatia de todo o povo. Vamos ler juntos? Diz assim o texto: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens. Aí está a terceira característica de uma igreja que é verdadeiramente uma igreja. Que característica é essa, pastor? É uma igreja que vive em unidade. Se nós desenvolvemos até agora a primeira parte que fala sobre uma igreja que está cultuando Deus, que está presente entre quatro paredes, em um ambiente cultico como esse aqui, e está cooperando, e está vivendo em comunhão uns com os outros, em respeito uns com os outros, estamos nos abraçando, não só fisicamente, mas estamos abraçando a causa que Deus entregou um ao outro. Estamos unidos ali, buscando fazer isso com o poder de Deus sendo marcado em nós. Isso nos mostra e nos aponta também que nós estamos precisando viver essa unidade. Porque essa unidade, ela não se limita só a esse ambiente de culto, mas era uma parte das atividades diárias da igreja. Percebe isso a partir desse versículo 44? Porque diz a partir do verso 44 que eles estavam juntos. Não é isso que diz o texto? Eles estavam juntos, partilhavam seus bens, viviam em harmonia. E Paulo demonstra isso quando escreve sua carta aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo 5, quando ele assim declara. Olha o que Paulo diz em Romanos 12, verso 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Esse é o ensino de uma igreja que verdadeiramente é uma igreja. Porque o texto mostra aqui que eles partilhavam nos lares. Haviam reuniões diárias, tanto no templo, diz o texto, quanto de casa em casa. E essas partilhas eram sinceras. Esse partilhar do pão, das orações, da comunhão. Não havia falsidade, e se houvesse qualquer falsidade que se levantasse entre eles, isso era repreendido em nome de Jesus. Essa igreja era uma igreja poderosa, e era verdadeiramente uma igreja, porque era uma igreja que vivia obedecendo à vontade de Jesus. E aí, meus irmãos, a comunidade real se constrói quando cada membro põe as suas necessidades diante dos outros, e as necessidades dos outros antes das suas. O seu irmão é importante para você? Nós podemos sustentar o discurso que sim. Se eu fosse perguntar isso individualmente a cada um aqui, eu sei que a resposta seria afirmativa. Mas será que na prática tem sido assim? Porque uma igreja que é verdadeiramente uma igreja, é uma igreja onde há unidade. Eu estava dando exemplo hoje, mais cedo aqui na classe de integração, do que é unidade, do que é união, né? Nós não precisamos só viver união. Uma igreja, ela não pode ser caracterizada só pela união,
mas sobretudo pela unidade. Eu dei o exemplo de um saquinho de batata. Ontem eu fui fazer compras. Estou sozinho em casa. Estou vivendo a minha solitude. Não estou em solidão, né? Neire viajou na quinta cedo e o Davi também. Davi foi para Alto Caparaó, para um trabalho missionário, volta na terça-feira, e a Meire foi ver a nossa filhota lá em BH. Desde quinta de manhã eu estou em casa. Tive um problema de uma cervicalgia, o negócio foi meio brabo, mas consegui fazer compras essa semana, no sábado. E quem é que eu encontro no sábado no supermercado? No Guanabara. Encontro a minha querida Marta, membro aqui da nossa igreja. Marta, pastor, não podia deixar de falar com o senhor. Eu estava numa gôndola lá escolhendo, né, como um reles mortal, bermuda, chinelo de dedo, né? Você acha que o pastor fica andando de terno, gravata no supermercado? Estava lá eu fazendo as compras, ela veio ali, nós falamos. E eu me virando lá, né? E aí eu fui, de repente me lembrei, eu tenho que comprar batata. Aí comprei batata. Botando tudo lá no saco, estava difícil escolher batata boa, irmãos. Eu escolho batata desde os 10 anos com a minha mãe. Minha mãe me levava para fazer feira, aqui no Meier mesmo, desde que a gente veio morar para cá. E eu lá, tá difícil. Consegui escolher umas batatinhas lá, botei no saco. Elas estavam todas em união, né? Tudo ali coladinho, uma junto com a outra. Às vezes a gente está assim aqui, igual esse saquinho de batata. Está todo mundo junto dentro do mesmo saco. Estamos do lado do outro, ali. Mas isso ainda não quer dizer, isso não confere que nós estamos vivendo em unidade. A gente pode estar junto do outro, convivendo aqui no mesmo espaço, mas isso ainda não é unidade, isso é união. A gente se une para cultuar, a gente se une para fazer um trabalho com a sociedade interna, a gente se une para a escola bíblica dominical, mas unidade é muito mais do que isso. E aí unidade é você pegar essas batatas que estão no saquinho lá, descascar, cortar, misturar tudo e fazer um purê. Amassou tudo, juntou, onde está aquela batata que era... Não, está todo mundo juntinho agora. Você não sabe mais identificar qual era aquela batata menor, a batata maior que você escolheu, porque agora isso é unidade. Unidade é o famoso junto e misturado. Igreja é isso. Isso não quer dizer que igreja não é lugar para a gente divergir. Que igreja não seja lugar para pensarmos diferente um do outro. Isso é suicídio intelectual. Da multidão dos que creram, era um só coração, beleza. Mas era a unidade em meio à diversidade. Porque um tem uma ideia, o outro tem outra. E isso dá essa liga gostosa. O que nós não podemos divergir é em relação ao chamado e à obra de Deus que nos tem conferido o Senhor, porque nós estamos olhando para o mesmo Cristo, embora de ângulos diferentes. Você pode estar no seu cantinho, eu no meu, outro lá, e às vezes estarmos um pouco distantes, mas naquilo que diz ao chamado e à obra de Deus, e não é só para realizarmos pregando o Evangelho, mas pregando esse Evangelho para nós mesmos. Esse evangelho que é pregado para nós mesmos é o evangelho que nos chama a perdoarmos uns aos outros, a orarmos uns pelos outros, a termos paciência uns com os outros, a sermos zelosos uns com os outros, a protegermos uns aos outros. É lindo demais quando a gente olha o texto lá de Hebreus 13:16. Olha o que nos incentiva o texto. Diz assim: e não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois sem tais sacrifícios Deus se compraz. Pois com tais sacrifícios, Deus se compraz. Então não podemos negligenciar a prática do bem e a mútua cooperação, porque Deus não vai se agradar se nós negligenciarmos a essas práticas. De que maneira você pode, como membro do corpo de Cristo aqui na igreja do Meier, fortalecer a unidade da sua igreja? Você pode ser instrumento de Deus para fortalecer essa unidade, para ser instrumento direto de que essa unidade seja clara todos os dias. A Bíblia nos ensina: perdoe, não seja umbilical, não seja egoísta,
Olhe para além de você. Ame com sinceridade o outro. Faça isso. O Espírito Santo se agradará de você. Em último lugar, a última característica de uma igreja que é verdadeiramente uma igreja, ela é uma comunidade atraente. É uma comunidade atraente. Eu me lembro do meu primeiro encontro com a Meire, quando oficialmente disse para ela, olha, eu quero te ver, vamos ver. Foi em julho de 87. Marcamos lá na igreja de Olaria, a presbiteriana. Eu era da ilha. Fui lá no encontro de jovens, só que eu não fui nada atraente, não. Eu não sabia nem me vestir direito. Eu era muito magro, já tinha a altura que eu tinha, pesando 64 quilos. Palito, né? Foi com uma calça jeans, um macacão, aqueles macacões jeans, camisa branca e uma bolsa de hippie. Cabelão, ainda tinha, né? Parecia um revolucionário. E ela toda bonita, toda apresentável. Bati o olho e falei, nossa, coisa linda. E ela falou assim, amor, se eu fosse te medir para aquele primeiro encontro, para mim eu estava legal, mas eu estava todo esculhambado. Você imagina se não fosse a misericórdia da Meire naquele dia. Uma igreja que verdadeiramente é igreja, ela é atraente. Olha o que diz o texto aqui. O texto diz assim no finalzinho do verso 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por quê? Porque no início do verso 47 diz que essa igreja contava com a simpatia de todo o povo. Então o texto mostra para a gente que a dedicação a Deus e a sua comunidade resultou em dois resultados significativos, né? A simpatia para com o povo e o crescimento numérico diário. Uma igreja verdadeiramente, a igreja que Deus sonha, é uma igreja atraente, e essa igreja era atraente. E quais eram os atrativos dessa igreja? Era justamente essa vida que ela vivia, de comunhão com Deus, sincera, verdadeira, e a forma como eles se amavam. O exemplo do amor dos cristãos primitivos acabava atraindo outras pessoas à fé que eles professavam. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, verso 16, olha o que Jesus diz lá, no Evangelho segundo Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim, e essa é uma ordem expressa para você e para mim, porque é uma ordem expressa à igreja, aos discípulos, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Por isso eles tinham a simpatia da sociedade. A vida desse povo era condizente com a fé e fazia com que essa fé se transformasse em algo tão poderoso, uma ferramenta tão clara do amor de Deus, da vida que eles viviam no Senhor. Isso atraía aquelas pessoas. E como consequência, como resultado disso, o texto nos mostra que havia um crescimento diário. Não era um crescimento semanal, mensal, anual. Era um crescimento exponencial. A gente tem recebido várias pessoas aqui à comunhão da igreja. A igreja, o presbitério sabe, o nosso sino também, que esteve aqui reunido, que a igreja do Meia tem sido uma das igrejas que mais tem crescido quantitativamente. Isso é bom? É ótimo. Mas a nossa igreja precisa entender que o crescimento quantitativo precisa ser acompanhado de um crescimento qualitativo. Nós precisamos viver um evangelho que nos faça não somente crescer em número, mas na numerosidade da forma como nós operamos esse evangelho na vida do nosso povo e na vida daqueles que estão lá fora, principalmente aqueles que estão, por exemplo, nesse bar da esquina, que estão aqui nas lojas próximas à Redondeza, aqueles que estão em vários lugares aqui do Meia, eles precisam saber que essa comunidade é uma comunidade que não somente prega, mas que vive o evangelho que tem pregado. Alguns já fizeram a seguinte pergunta, que são especialistas em crescimento da igreja, em implantação da igreja. Pergunte à comunidade aonde a sua igreja está presente, inserida,
se ela sentiria de fato falta da igreja se a igreja não estivesse mais nesse lugar. Se a igreja presbiteriana do Meia se mudasse daqui porque cresceu, explodiu em membros e agora comprou um espaço em outro lugar. Isso acontece com algumas igrejas. Eu conheço algumas na igreja presbiteriana que está acontecendo isso. Graças a Deus por isso. Mas será que os vizinhos sentiriam falta? Isso é uma coisa para a gente pensar. Porque nesse crescimento diário, diz o texto, que Deus acrescentava aqueles que estavam sendo salvos, mostrando que Ele mesmo estava, Deus, confirmando, se agradando do estilo de vida daquela igreja. Qual é o estilo de vida que a nossa igreja tem demonstrado ao nosso bairro? Quando a gente olha para Atos, capítulo 16, mais lá na frente, do versículo 5, a gente confirma e confere essa realidade. Diz o texto lá de Atos 16, 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia após dia aumentavam em número. E aí vem uma última pergunta para a gente essa manhã. Será que de fato o nosso testemunho tem sido atrativo enquanto igreja do Senhor aqui nesse bairro para levar outros a querer conhecer a Jesus? Será que como comunidade dos santos, dos salvos aqui, as pessoas têm sentido esse desejo, essa atração de estar com a gente? Porque a gente vive esse evangelho? Me lembro uma vez de uma igreja lá na Baixada Fluminense, não vou citar aqui o nome, mas eu sei disso, em que pessoas estavam passando em frente a essa igreja e havia uma família inteira, quase 9 pessoas, 8 ou 9 pessoas que queriam entrar na igreja e viram quando de repente alguém que estava do lado de fora, assim ali no limite da grade da igreja, estava falando com outro irmão, eram membros da igreja, e alguém estava falando mal de um irmão da igreja. Alguém estava abertamente tecendo críticas a essa pessoa. Na verdade, não havia ido essa pessoa diretamente para fazer essa crítica, mas estava comentando com o outro. E o outro concordando e falando. E essa família, simplesmente, ela regressou. O chefe da família disse, gente, essa não é a igreja para a qual nós vamos perceber qualquer tipo de atração. Olha o testemunho que eles estão dando. Entende? Por que uma igreja verdadeira é uma igreja atraente? Porque ela vive esse amor. Há sinceridade, há verdadeira vontade de os irmãos se ajustarem, de serem parceiros, de serem amigos, de romperem e vencerem as suas diferenças, para serem diferentes, para a glória de Jesus. Por isso o texto lá de Mateus 5,16 diz, disse Jesus, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam, para que eles observem as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, porque vocês vivem sob a égide do amor. Meus irmãos, como parte do corpo de Cristo aqui na igreja do Meia, e eu já termino, nós somos chamados a ser agentes de transformação. O nosso testemunho não pode ser só um testemunho consistente aqui dentro, quando cantamos com toda a força da nossa boca, do nosso pulmão, quando pregamos a palavra com tanta alegria e ênfase, quando ensinamos nos bancos a nossa escola bíblica com tanta propriedade, quando estamos trabalhando em nossas sociedades internas com tanto afinco, não! Quando fazemos as nossas orações com tanto fervor, não basta isso. Nosso testemunho tem que ser consistente, tem que refletir o amor e a graça de Deus acima de tudo. Como disse nosso irmão Martin Lloyd Jones, foi capelão da Rainha Elizabeth. Ele diz que a verdadeira evidência de uma igreja viva é quando ela cresce em amor, quando ela cresce em graça, mas também quando cresce em número. Como podemos viver de fato essa igreja, eu e você, e aí na nossa individualidade, nas nossas ações diárias? Aí eu tenho que pensar no individual. Como eu tenho sido, como membro dessa igreja, eu tenho contribuído para esse crescimento na vida do corpo de Cristo aqui, eu tenho sido exemplo para a vida do meu irmão, eu tenho incentivado o meu irmão, minha irmã, às boas obras. Quando cultuamos
a Deus com fidelidade e simplicidade, somos a igreja verdadeira. Quando Deus opera com seu poder entre nós, somos essa igreja verdadeira. Quando vivemos em unidade, somos essa igreja verdadeira. Em último lugar, quando somos uma igreja que atrai pessoas a Cristo por conta de um testemunho fiel a Ele, nós somos essa igreja verdadeira. Curve a sua cabeça, ore ao Senhor.